Então, sobre a reunião dos sócios, aí eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez para a diferença entre a Assembleia e a reunião dos sócios, né? Então, o que é que diferencia a Assembleia da reunião dos sócios? Formalismo. Nesse grupo de artigos, eu quero chamar a atenção para dois especificamente: o artigo 1071 e o 1076, porque um depende do outro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Lá no inciso 4º do artigo 1071 diz assim, ó, que na Assembleia, dentre os assuntos que vai discutir, discute-se o modo de remuneração, né, dos administradores. Está lá no inciso 4º. Aí você me pergunta, mas professor, qual é a quantidade de votos que eu preciso ter para aprovar a remuneração do administrador? 51%, maioria absoluta, 2/3, aí você tem que ir lá para o 1076. Lá no 1076 diz assim, ó, você não está no inciso 4º? Lá no inciso 2 diz assim, ó, pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos no inciso 2, 3, 4 e 8. Então, para você aprovar a remuneração do administrador, você precisa de voto da maioria, né, de mais da metade do capital social, ou seja, 50% mais um, né? 50% mais um dá 51%, né, no mínimo 51%. Então, por isso que você depende muito do artigo 1071, do artigo 1076 para resolver o artigo 1071. Professor, e na prova, qual dos dois eu devo inserir? O 1076. O 1076 é que fala do percentual de votos que você precisa para aprovar ou não as contas ou a remuneração, qual seja o assunto. Lá entre o artigo 1071 e 1076 vai ter isso aí. Ou seja, um depende do outro. Se você ficar em dúvida sobre isso, você pode me procurar depois lá no WhatsApp, no privado, porque às vezes fica um pouco confuso, né? A distância para a gente falar fica um pouco confuso. Lá, então, voltando aqui, no 1070, nós vamos falar sobre, no 1071, nós vamos falar sobre quais são os assuntos que são decididos em Assembleia. O 1072 diz que tem que haver uma convocação. Como eu já disse para vocês, a Assembleia ela sempre é feita com convocação. Você tem que circular nos jornais, você tem que mandar e-mail, lembrando que e-mail tem que provar que o e-mail foi recebido. Então o caminho mais fácil é você ir de porta em porta. Infelizmente é assim. Nós fazemos parte de uma associação. Então, eu estou citando o caso da associação porque ela também se aplica essa regra para as associações. Então, nós fazemos parte de uma associação. Então, ao invés de colocar no jornal, qualquer coisa desse, nós vamos contratar alguém. A gente foi lá, contratou o Marcelo, e o Marcelo saiu lá nos lotes com a moto dele e entregou, com um caderno de protocolo, entregou a convocação de um por um. E pegou um recibo. A pessoa assinou dizendo que recebeu a convocação. Pronto, está aprovado. Isso tem repercussão lá adiante, como eu vou falar para vocês. Mas, professor, e se o assunto é um só? Compra de uma máquina de fazer ração para a associação. Então, o Marcelo pode levar o documento para as pessoas assinarem e dizerem que estão de acordo com a compra da máquina. Mas lembrando que nesse caso, se lá chegar lá no último, o último do associado, o último lote é o de Poliana. Chegou lá a Poliana e disse assim, não assino não. Eu quero uma assembleia. Então, infelizmente, o serviço de Marcelo ficou perdido. Porque se um não quiser assinar, a deliberação não tem validade. Então, só para recapitular, eu posso fazer a deliberação e mandar, em vez de fazer uma assembleia, mandar a deliberação pronta, para você assinar dizendo se você concorda com ela. E aí, né? Se todo mundo assinar dizendo que concorda, beleza. Ou até mesmo se assina dizendo que discorda, não tem problema não. Mas precisa assinar, né? E Poliana disse que não assina. Ela disse, não, eu não assino porque eu quero trazer algumas verdades. E essa minha verdade pode mudar o voto de algumas pessoas. É um direito dela? É, professor.
Porque aí a Miriam vai dizer, olha, se eu soubesse dessa história que Poliana contou aqui na Assembleia, eu não teria assinado concordando com a compra da máquina de ração. Então a justificativa dela, né, é justa, né? Não tem por que não fazer. Nesse grupo também, nós temos lá todas as regras, lá no artigo 1076, né, no 1073, né, onde a gente fala sobre quando o administrador não convoca, quem são as pessoas que podem convocar. A regra é a seguinte, gente. Primeiro, quem faz a convocação é o administrador. Se o administrador não faz a convocação, a regra é o Conselho Fiscal. Se o Conselho Fiscal não faz a convocação, qualquer sócio pode fazer a convocação, tá? Atenção também para o artigo 1074. Olha o que acontece no artigo 1074, que é muito importante para você observar isso. O Tiago tinha 60% das ações, do capital social. E a Assembleia era para votar sobre a destituição dele do cargo. Ele recebeu a notificação, ele foi notificado e disse, eu não vou, quero ver como é que eles aprovam, eu tenho 60%, como é que eles vão aprovar minhas contas, como é que eles vão votar para minha retirada se eu sou sócio majoritário. Sem mim eles não fazem Assembleia. Realmente, a primeira convocação não pode acontecer, vai lá no artigo 1074. A primeira convocação não vai acontecer. A segunda convocação vai com o número de sócios que tiver. E aí o percentual é sobre os sócios presentes, não é mais sobre o percentual do Marcelo. Veja você, uma coisa muito curiosa aqui na segunda convocação. A lei não fala quanto tempo nem quantas horas são. Tem uma prática que eu critico muito essa prática, né? É a velha máxima de fazer a primeira convocação. Aí não tem número suficiente, a segunda convocação é feita 1 hora depois. E aí as pessoas aguardam, né, até mais 1 hora. Aqueles que não chegaram, a Assembleia realiza com o número de pessoas que tiver. E aí o percentual é sobre o número de pessoas que estão presentes e não mais sobre o número de sócios. Eu acho que eu particularmente não coaduno dessa ideia. Eu acho que a lei devia dizer quantos dias, quantas horas depois pode haver uma segunda convocação. Mas quem defende tem argumentos. Imagine você, né? Professor, todo mundo foi notificado, todo mundo recebeu a informação, né, com antecedência, todo mundo se esforçou para vir, né? Teve sócio que saiu, a Fátima saiu lá de Salvador, veio para a Assembleia, aí o Marcelo pura e simplesmente não vem no dia. Ele pura e simplesmente diz, não vou, né? Aqui em Barreiras, morando aqui em Barreiras, sabendo do horário e tudo, então quer dizer, não parece justo, professor, que a gente tenha que esperar dias para fazer uma segunda convocação, que a Fátima tenha que se deslocar de novo de Salvador para vir aqui, quando todo mundo estava sabendo. Aí o Marcelo vai dizer, olha, eu não pude ir, gente. A prima da comadre da vizinha da lavadeira da minha avó morreu. E eu tive que ir lá pro velório dela, lá na cidade, a 800 quilômetros daqui. Mas a lei fala ali, dentre as possibilidades, você pode inclusive dar poderes para alguém votar em seu nome. Você pode fazer telepresencial. Eles inseriram aí um artigo, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, inseriram um artigo lá, 1000 e alguma coisa A, né? Justamente para isso, para facilitar a vida de quem não estava presente, né? Na reunião, né? Então, por causa disso, não tem justificativa para a pessoa não comparecer à Assembleia, né? Eu quero também chamar a atenção para o 1078, né? Aqui no 1078 vai falar justamente sobre essa tabelinha que eu vou mostrar para vocês. Aí diz assim, ó, que a Assembleia dos Sócios deve realizar-se pelo menos uma vez por ano, nos 4 meses seguintes. Dá o mês de abril, exatamente no mês de abril, né? E aí, né, aí no artigo 178 fala quais são as questões que vai ser deliberada. Lá no parágrafo 1º fala sobre os 30 dias de antecedência. Então, recapitulando, 31 de dezembro, encerramento do exercício fiscal. 28 de fevereiro, encerramento contábil. 30 de março, parecer do Conselho Fiscal. Do dia 31 de março até o dia
29 de abril, disposição dos documentações para os sócios verem. Dia 30 de abril, assembleia para aprovação das contas. Lembrando que depois da aprovação, se alguém discordar das contas que foram aprovadas, tem 2 anos para discutir na justiça, tá? Sobre a possibilidade de tentar anular a assembleia. Tá aqui, ó, no 1080A, aquilo que eu falei. A pessoa pode votar à distância, né? Nas videoconferências. Se a pessoa não pretende fazer isso, pode dar uma procuração para alguém votar no nome dela, né? Então não é justificativa, realmente não é justificativa alguém deixar de votar, né?